Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Graças a Deus. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tenho por certo que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Porque uma coisa Ele nos garantiu, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. E aqui tem mais que 2, mais que 3, mais que 4, mais que 5, mais que 6, como diz a música de Marcos Antônio, né? Graças a Deus, aqui tem mais de uma dezena. Então tenho por certo que aqui se encontra a presença de Jesus em nosso meio. Ou coisa gostosa, que sabe as palavras, né, dissera, né, o sábio Salomão: mais vale um dia em teus atos do que 1000 anos em outro lugar. É gostoso estar na casa de Deus. Aleluia. Eu sei que muitas vezes viemos do trabalho cansado, fatigado, corpo quebrado, daquela, né? Mas quando chegamos na casa de Deus, a presença do Senhor, Ele é como bálsamo de Gileade, a palavra dele. Eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem as suas Bíblias no livro de Esther. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 4, versículo de número 14. Tenho por certo que vocês já ouviram essa mensagem, essa história, muitas. Ela é maravilhosa. Aleluia. Antes de Salmo, irmão. Antes de Jó. Aí você vem vindo Salmo para trás, faça Jó, Esther. Amém? Aleluia. Esther, capítulo 4, versículo de número 14. E vamos ler também o versículo de número 15 e 16. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de toda parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, essa é uma história notável de uma judia chamada Esther. Eu acho muito interessante essa história, porque ela conta um testemunho, e testemunho serve para a edificação das nossas vidas. E, embora interessante que você, quando lê o livro de Esther, você não vai achar a palavra Deus, o nome Deus. Você não encontra isso. Interessante. Mas você encontra uma fé viva, você encontra uma esperança nesse livro, você encontra, aleluia, uma coisa tão grande, tão maravilhosa, que quando eu leio essa história, eu fico perplexo em ver como Deus trabalha. Eu sempre digo, muitas vezes, os filhos, às vezes não pedem bênção, mas têm respeito pelos seus pais, e respeito é tudo, né? Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Embora esse livro ele não tenha a palavra Deus, mas nós vimos Deus trabalhando neste caso, nessa história. Vimos Deus trabalhando a favor dos judeus. Que coisa maravilhosa, né? Essa história.
E como essa história acontece? O tempo vai ser curto para tentar explicar um pouco, mas se não der tempo dessa vez, a gente inteira na próxima, né? Ou então o pastor prega depois em cima dela, porque é uma mensagem maravilhosa, né, pastor? Essa mensagem é muito linda, né? Porque existe 5 personagens interessantes nessa história. Uma delas é o rei Assuero. O segundo é o seu príncipe, né, privilegiado, chamado Amã. Depois vem outra personagem chamada Mardoqueu. Aliás, a terceira personagem chamada Vasti, a esposa do rei Assuero. A quarta seria, no caso, Mardoqueu, né, o tio de Esther, né, o pai adotivo da Esther, que é a quinta personagem muito interessante. Então, Assuero, Vasti, a sua esposa, Amã, Mardoqueu e Esther. Que coisa interessante. E tudo isso acontece porque, certa feita, o rei Amã, ele resolve fazer uma festa grandiosa em seu palácio. E o que me chama a atenção é a quantidade de dias que ele resolve fazer essa festa. 187 dias. Imagine você, né, que é muito dia de festa que ele faz. 180 dias. Para mostrar a soberania, a grandeza, né, do seu palácio, do seu império. Afinal, ele governava 127 províncias. Então, era um rei dos Medas e Persas, um rei que é muito poderoso. E observe que ele chama todos os governadores e outros reis para festejar com ele. A gente até diz, poxa, 180 dias, haja comida, né? É uma fartura. Imagine, 180 dias de festa. Você faz uma festa um dia, você vê o bolso, pesa. Agora imagine 180 dias de festa, chamando todo aquele povo. É coisa grande ou não é? É grande, né? Mas nós vamos festejar 7 anos lá no céu. Oh, coisa gloriosa. A igreja vai festejar 7 anos. A noiva de Cristo vai ser 7 anos que nós vamos festejar no céu. Oh, coisa maravilhosa. Parece grande, né? Mas o que chama a atenção é que nos últimos dias ele resolveu fazer mais 7 dias de festa. Talvez ele achou pouco, né? Ele disse, agora vamos fazer aqui a saideira, 7 dias de festa. E no último dia ele resolve, já que ele mostrou a beleza do seu palácio, a beleza do seu governo, de tudo que ele tinha, a sua riqueza, a sua glória, seu esplendor, né, a sua excelente grandeza. Então ele resolveu também apresentar a sua esposa. Que coisa interessante. Diz, agora vocês vão conhecer a mulher mais bonita desse palácio, a deusa. Ele manda seus eunucos chamar a rainha Vasti, que também estava festejando com as mulheres, as outras mulheres, mulheres dos governadores, dos outros reis, em outra parte do palácio. E manda seus eunucos chamar a rainha. E a rainha olhou assim, o rei estava meio que chapado, já tinha muito alegre com o vinho. E ele chama a rainha. A Bíblia não dá o porquê, mas ela disse um não para o rei. Talvez, quem sabe, pensamento meu, ele pensou assim, esse camarada, o rei deve estar bêbado e vai me fazer vergonha, e lá eu não vou não. Diga a ele que eu não vou não, eunucos. E aí a coisa ficou ruim, porque quando o rei ouviu essa palavra não, ele chegou para aqueles sábios, conselheiros, tinha 7, e disse, senhores, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer neste caso? A rainha não quis obedecer a minha ordem. Aí um dos sábios, né, Memucã, disse para o rei, olha, eu vou dizer uma coisa a você, faz o edito, para que ela nunca mais compareça à sua presença. Irmãos, é interessante quando eu leio essa palavra, porque como Deus trabalha. Se ouvir uma mensagem de um rei, uma ordem de um rei, e não se comparecer, ao ponto de um rei, por conselho, através de conselhos dos seus conselheiros, fazer um edito para que aquela mulher não compareça. O rei é um homem, mas é um rei.
Muitas vezes o Senhor, Ele também tem feito a sua chamada, e muitas vezes nós dizemos não, e devemos ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque a quem Deus chama, Ele garante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se Ele chama, Ele garante. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí a rainha não veio, e aí a ordem foi: não vai mais comparecer. Sabe por quê, rei? Porque se ela não comparecer, o que vai acontecer? Vai ficar feio para ti e para os homens desse reino, para os príncipes, porque as mulheres vão fazer o mesmo, e o negócio não vai ficar muito bom, rei. E assim começa Deus trabalhar. Começa Deus trabalhar. E a ordem estava dada. Mas interessante é que nesse contratempo, o rei abandona a rainha e ele vai buscar mulheres, pede os seus eunucos, para separar algumas mulheres para ele se casar. E aí que entra, entre todas as mulheres, se destaca uma moça por nome Esther. Esther era uma mulher, uma filha adotiva de Mardoqueu, e Mardoqueu, ele foi um desses homens, irmãos, que foi exilado, transportado de Jerusalém, por Nabucodonosor, para a Babilônia. Entre muitos que foram transportados, estava ali no meio Mardoqueu. Os pais de Esther tinham morrido, e esses pais de Esther eram tio de Mardoqueu. Entenda a mensagem. E de repente ele pega essa menina para criá-la, e ela desce também exilada para a cidade da Babilônia. Acontece que nessa passagem entre o rei separado e entre aquelas moças todas bonitas que estavam ali para conhecer o rei, ao que o rei mais se agradou foi de Esther. Agora olha outro segredo. Quando Esther vai se apresentar aos eunucos para cuidá-las, ele diz: olha, Esther, eu vou te dizer uma coisa, tem uma coisa proibida, você não pode dizer quem você é. Esse é um segredo que você não pode dizer, é um segredo nosso. Não diga que você é judia, porque com certeza, se ela dissesse que ela era judia, ela teria grande probabilidade de não se casar com o rei. Olha como Deus vai trabalhando, irmãos. E nisso, a Bíblia diz que o rei amou a Esther mais do que as outras mulheres, e Esther se casa com o rei. Engraçado que Amã, irmãos, ele ficava sempre ali na porta do palácio, observando, guardando, quem sabe, a porta do palácio. E nesse íntre, Amã, diz a palavra de Deus que o rei tinha um príncipe chamado Amã, e dentre todos os príncipes, entre outros príncipes, ele foi o primeiro escolhido pelo rei. Ele foi selecionado como um dos melhores. E quando Amã passava, que ia de contra o rei, que ele passava para ver o rei, todos os servos do rei, do palácio, se inclinavam perante Amã. Olha que coisa interessante. Mas Mardoqueu, ele conhecia o Senhor. Mardoqueu, ele não se humilhava, ele não se baixava diante dos homens, porque Mardoqueu entendia que adorar somente aquele que está lá em cima. Mardoqueu não descia, não se ajoelhava, não cedia. Agora eu acho interessante um fato, que eu lendo essa história, eu lendo essa palavra hoje, me despertou a atenção, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia várias vezes, e quando você começa a ver os detalhes, irmãos, é impressionante. A história diz que toda vez que Mardoqueu passava, as pessoas ajoelhavam, mas que Amã passava, as pessoas ajoelhavam, mas Mardoqueu não. Mas interessante que Amã nunca observou com isso, mas tem sempre alguém nos observando. E no versículo, capítulo 3, versículo de número 3, diz que alguém começou a observar aquele súdito que ajoelhava, que
Mardoqueu não se abaixava, não cedia para Amã. E ele chegava para Mardoqueu e falava: vem cá, rapaz, por que você não se ajoelha para Amã? Você entendeu, irmãos? Às vezes no trabalho tem sempre alguém que tem inveja porque você é um servo de Deus, porque você não cede para a pressão, porque você não faz as coisas erradas, e eles ficam procurando picuinha, procurando detalhes da sua vida para tentar te incriminar, para tentar arrastar, puxar o teu tapete. Mas você está debaixo do sangue de Jesus. Aquele que é fiel não cede. Aquele que é fiel, irmão, não teme. Aquele que é fiel, irmão, vem o que vier, der no que der, ele permanece fiel ao Deus que ele serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não, mas faz isso não, que isso tem problema. Tem problema porque eu sou crente, eu sou servo de Deus. Não cede aos problemas, às dificuldades. Aleluia, está difícil, mas está glorificando a Deus. A pressão do trabalho está grande, mas está glorificando a Deus, está honrando ao Senhor. Aleluia. Muitas das vezes o colega se torna um inimigo, o patrão se torna um inimigo, até dentro de casa os irmãos se tornam inimigos, mas ele continua firme no seu propósito, servindo a Deus, não cede ao pecado, não cede à fraqueza, ele está sempre ali, ó, aleluia. E aquele camarada começou a observar e perguntou, e Amã nada dizia. Irmãos, muitas vezes nós temos que ficar em silêncio, só ouvindo o que Deus vai fazer da nossa vida. Oh, coisa gloriosa é esperar no Senhor. A Bíblia que diz: aqueles que confiam no Senhor são como montes, são que não se abalam, que não se derretem, que não cede por qualquer coisa, mas permanece para sempre firme, confiante, aleluia, atuante, aleluia, na presença do Senhor Deus, aleluia. Aí o que acontece? Aqueles camaradas, até então, observe que Amã não tinha se preocupado, ou quem sabe não observado isso, mas alguém vai lá e diz, né, que Amã, vai saber Amã, que existe um no palácio, chamado Mardoqueu, que não se ajoelha para isso. Agora observe, não se ajoelha para ele. Aí Mardoqueu começa a observar os seus inimigos aí, e Amã pelo outro lado, o que acontece? Ele quer agora se vingar, e ele não quer se vingar só de Mardoqueu, ele quer vingar de Mardoqueu e de todo o povo de Mardoqueu, de toda a sua nação. Mas do outro lado Deus está trabalhando, aleluia. Quando vem a Bíblia, diz que vindo, aleluia, o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará sobre ele a sua bandeira. Você é vitorioso, não importa, irmão, venha o que vier, o Senhor está contigo em todo o tempo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então Amã pretende matar Mardoqueu, acabar, exterminar, aleluia, com todos os judeus. E aí, irmãos, ele cria um intento. Nisso, Esté já está casada com o rei. Observe como Deus vai trabalhando nessa história. E ele cria um intento. Ele chama o rei e diz: rei, eu tenho algo para te dizer. Olha, existe um povo aí em nossa terra, que ele não se dobra, ele não segue as nossas leis, ele não adora nossos deuses. Então nós queremos eliminar esse povo, rei. Então o que farei? Eu penso em 10.000 talentos dar para o povo. Olha, tirar do teus cofres, reis, do cofre do palácio, e dar para nosso povo, para exterminar todo este povo que existia nessas províncias aí. E o rei está confirmado. Irmão, nós vimos que muitas das vezes a gente se encontra em situação difícil. O crente muitas vezes, nós muitas vezes que servimos a Deus de verdade, e que temos testemunho de Deus em nossas vidas, nós, irmãos, começamos a virar ameaça para aqueles que não temem a Deus. Foi assim, sempre será assim. José no Egito, né? Daniel, não foi assim? As pessoas ficavam vigiando Daniel orar. Não foi assim que Daniel foi entregue? Ah, rei, tem um lá orando lá, está orando, e não serve Deus teu não. Faz aqui um dito. Mas eles não disseram que era Daniel. Faz um dito aqui, que aquele que não adorar o teu Deus, que não adorar a ti, não ajoelhar perante ti, que seja jogado na cova dos leões. Está vendo? É isso que o mundo quer, jogar a igreja, jogar você na cova dos leões. Mas conosco está o leão da tribo de Judá, aleluia. O Senhor é aquele que fecha a boca do leão,
Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vimos aqui também a mesma coisa. Mardoqueu diante de Amã. E agora, feito esse intento, dada essa ordem, irmão, o coração do povo murchou. O coração do povo começou a sangrar. Viu-se o desespero. Viu aquilo como uma coisa fora do comum. E Deus está trabalhando. Enquanto o inimigo está se levantando contra você, enquanto o inimigo está planejando contra você, Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora o que fazer? Mardoqueu pega, rasga suas vestes, começa a lamentar, e alguém olha para Mardoqueu e vai ligeiro a rainha Esther, dizendo: rainha, o teu pai adotivo, ele está lá humilhado, chorando, com as vestes rasgadas, ele está triste. E ela vai ligeiro, não procura saber o que é, e pega aquelas vestes, umas vestes novas, e diz: leva lá para ele, veste ele, ajeita ele. Ele diz: devolve, porque o meu coração está triste. E pergunta a ele agora então, seus criados, o que fazer? O que é que ele tem? Por que está assim? Ele dá o recado a Esther, diz: avisa a rainha que nós vamos morrer. Existe um decreto da parte de Deus, em que o inimigo nos entregou para que sejamos mortos. Agora, vai lá, vai à presença do rei, intercede por nós. Mas como ir, irmãos? Como é que, apesar de ser rainha, mas se já passava um ano e a rainha Esther não tinha ainda poderia ainda ter visto o rei. Por quê? Porque, como diz aqui a história, e ela fala: se alguém aparecesse diante do rei, sem que o rei chamasse, olha que coisa interessante, aquela pessoa, ela tinha a grande chance de ser executada, salvo se o rei, não apontasse para ela o cetro. Mas aí, irmãos, entra a grande resposta de Mardoqueu. Ele disse: olha uma coisa, é aí que entra o texto áureo, para mim, o texto áureo dessa história. Se de tudo te calares, socorro, olha, irmão, que coisa linda, e livramento virá de outra parte. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Isso é fé, isso é confiança, isso é acreditar. Ele podia dizer o nome de Deus aí, né? Se de tudo te calares, socorro e livramento virá da parte de Deus. Se tu ficar quieto, se tu não se intervir, se tu não lutar pelo teu povo, se tu não ir ao rei, socorro e livramento virá de outra parte. Mas quanto a ti e a casa do teu pai, perecereis. Aí ele fala: olha, e quem sabe, se não foi para esse determinado tempo que Deus te colocou no reino. Você sabe por que você está aqui hoje? É porque foi Deus que te chamou. Ele te escolheu. Aleluia. E Ele quer que você seja um instrumento na mão dEle. Onde você estiver, onde você for, saiba que Deus conta contigo. Aleluia. Deus conta comigo, Deus conta com você. Aleluia. Nós temos que honrar esta fé. Nós temos que ter a esperança nesse Deus. Aleluia. Então, quando falou isso, aí vem agora a resposta sábia de Esther. Vamos começar certinho. Vamos lá? Vamos. Então vamos pregoar um jejum e oração. E aí, pastor, o que é que oração não faz? E o jejum? O que é que jejum não faz? Crente que ora, irmãos, ele tem poder. Infelizmente, a oração hoje, eu posso dizer que quase que acabou. As pessoas não têm mais vontade. Eu fico observando, irmãos. Eu sei que muitas das vezes, eu não sou pastor para doutrinar, mas eu vou falar aqui uma coisa que é verdade. Muitas das vezes, se fosse marcado para uma festa 7 horas, as pessoas chegavam ali até 10 para 7 para conseguir um lugar, uma mesa. Mas se o culto começa às 7 horas, e o louvor começa às 7h30,
As pessoas chegam às 7h30, 7h35, eu tenho visto isso domingo. Irmãos, você quer poder? Você quer ser um crente cheio do poder de Deus? Busca o Senhor enquanto você pode achar, e invoque enquanto Ele está perto, porque dia virão, irmãos, em que não poderão achar. Aleluia. Esther disse: vamos orar e jejuar, e não é um dia não, é 3 dias e 3 noites. Tem coisa impossível que Deus não faça, irmão, quando o crente ora, e quando o crente jejuma por uma causa. Faça isso, que Deus vai responder a tua oração. Aleluia. E aí o povo começou a orar, e todo mundo, pequeno e grande, começou a orar, e ela disse: e não vou mandar vocês orar não, nós também vamos orar. Aleluia. Aí sim, como é que Deus não responde? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei da onde? Dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. E aí eles começam a buscar ao Senhor, e a Bíblia diz que busca, acha, o que bate, se abre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E orou, e no fim do 3º dia, foi aí que ela disse: se for para morrer, eu morro, se for para perecer, eu pereço. Mas ela quis dizer: eu vou fazer a minha parte. Você tem feito a sua parte? Será que temos feito a nossa parte no reino de Deus? Ou será que temos sido negligentes? Essa pergunta eu faço para mim mesmo, pois cada um faça para si. O que é que nós estamos fazendo no reino, para o reino de Deus? Então Esther começou agora, andar para lá e para cá. O rei está aí, e ela está andando, para querer ser vista. Como é que não vê? A mulher era bonita, né? Aí o rei chega para ela, ó como Deus faz para ti, pegou aqui o cetro, aleluia. Venha, minha filha, o que é que você está precisando? Venha, eu quero falar com você. Aleluia. Deus se continua sempre com o cetro apontado para você, meu irmão, para mim. Aleluia. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não precisa você marcar audiência para falar com Deus, basta só dobrar o joelho, aleluia, e se apresentar a Ele. Ele ouve a sua oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, eu acho interessante, ela disse: o que é que você precisa? Diga, te darei até a metade do reino. Ela disse: não, rei, eu não quero muita coisa não. Não, o que é que você quer? Então eu quero fazer um banquete para você, para o senhor. Que coisa maravilhosa. Eu não quero nada, não quero metade, eu quero fazer só um almoço, uma comida gostosa, né? Comi hoje um feijãozinho de leite com a galinha no azeite que minha mulher fez. Ô, benção, viu? Acho que foi um negócio desse que a Esther fez, viu, irmão? E aí, meu irmão, que coisa boa. Eu quero só fazer um almoço, rei. Você vem? Olha, pastor, eu já li esse negócio muitas vezes, essa história, e eu acho interessante que o rei prontamente: claro, vou sim, mas eu quero que a Amã também vá. Tá certo, tá bom, tá. Olha, irmão, nessa passagem é que eu vejo Deus trabalhando também. Tá bom, vamos. Aí quando chega no almoço, todo mundo come, né? E depois, de repente, né? Mardoqueu, Amã passa novamente, Mardoqueu, ele não abaixa a cabeça, ele fica irado novamente, né? Vai e come, e diz: pronto, minha rainha, e agora, o que é que você quer? Ela disse: nada não, eu quero que você venha amanhã. Aí eu não entendi, porque ela não falou: rei, o que está acontecendo é que se existe um homem aí mal, demoniado, querendo, né? Eu não podia dizer na primeira vez disso, e eu nunca entendi, pastor, acredite, e hoje eu entendi. É porque Deus tem os seus planos, irmãos. Às vezes nós queremos antecipar as coisas e muitas vezes dá errado, sabe por quê? Porque nós queremos resolver os nossos problemas como nosso modo, e Deus quer por outro jeito. Eu me lembro que o pastor falou: quando a coisa está dando errada, aí é que está dando certo. Aleluia. E foi assim. E quando ela fez aquele almoço, ela disse: vem amanhã, mas venha novamente com a Amã. Eu rei: mas rapaz, o que é isso? E aí o rei vai para casa, a Amã desce também, a Amã passa por Mardoqueu novamente assim. Aí Mardoqueu ficou triste, ou a Amã ficou triste. Aí a Amã chega em casa, e a mulher diz: e aí?
Aí é o seguinte, aí é que eu estou triste, porque, olha, nós estou bem diante do rei, tenho moral, nós somos ricos, mas, olha, irmão, um detalhe, o sujeito perseguindo o povo de Deus, mas aquele Mardoqueu lá não se humilha diante de mim, então eu estou triste. Aí a mulher fez igual a Jezabel, quando foi pegar as vinhas, né? A vinha de Nabote, não é isso? Isso, Nabote. Não, meu filho, não se preocupe não, ó, você sabe o que vai fazer? Faça uma cova aí, 50 côvados aí. Pede o rei nesse almoço aí, segundo almoço aí, para você enforcar ele aí, pronto, acabou o problema. E não é que está certo mesmo, mulher, tu está certo, é isso que eu vou fazer, mas eu estou feliz, porque eu vou para o almoço novamente, viu? Vai, então vamos. Mas só que acontece, irmãos, é que quando Deus, Ele quer trabalhar para o seu povo, em prol de alguém, Ele faz coisas extraordinárias na sua vida. Deus já fez alguma coisa extraordinária por vocês aqui? Por mim já fez. Aleluia, extraordinária. O rei perde o sono, o rei não dorme, e quando o rei não dorme, o rei era leitor, ele vai pegar o quê? Um livro para ler, ele pega o livro das crônicas. Eu quero ver a história desse povo aí, eu quero saber, e de repente ele vê uma história interessante, que dois eunucos, né, queria matar, conspirou contra o rei, no intuito de matar o rei, e quem ouviu esse intento foi Mardoqueu, e Mardoqueu mandou avisar o rei, tudo escrito lá nas crônicas, ó, e o rei lendo, ó, aí o rei disse, olha que coisa maravilhosa, no outro dia, não vai dar tempo mais não, pastor, mas vou concluir já aqui, depois a gente, tá bom? Pastor. No outro dia, já estou concluindo, irmãos, no outro dia o rei acorda, e diz assim, ó, eu tenho algo para falar, tem alguém chegando aí? Porque me falaram que, eu vi ali aqui que que Mardoqueu quiseram me matar, nem lembrava disso mais, e conspiraram contra mim, e Mardoqueu me avisou, e eu não fui morto, eu quero saber alguma coisa, fizeram alguma coisa para Mardoqueu, deram alguma coisa a ele, honraram a ele, eles não deram nada a Mardoqueu, ele está lá na porta, nunca deram nada, não fizeram nada, quem é que está aí na porta, chegando aí, vem a Amã, vem a Amã, irmão, como o pecador, ele mesmo cai na sua armadilha, irmão, aleluia, está lá em Provérbios 2,17 ou 27, se não me falha a memória, aquele que busca o bem, tem prazer, mas aquele que busca o mal virá sobre ele. Quem é que está aí na porta? É Amã, chama ele lá. Aí o rei pergunta, Amã, me diz uma coisa, o que se faz com aquele a quem o rei honra? Me diz aí. Aí Amã disse, aqui o rei honra? Sou eu. Pensou, sou eu, né? Era ele o cara, sou eu, rei, quem tu honra sou eu, com certeza eu, então ó rei, quem tu honra, vai fazer o seguinte, vai pegar o cavalo que tu monta, as vestes bonitas que tu veste, pegar o teu anel, colocar no dedo, e chama um dos camaradas aí mais por cima, entre os teus príncipes aí, e pega esse camarada, monta no cavalo e sai pela praça, arrastando ele, dizendo, assim se faz aquele que o rei honra, assim se faz, sai correndo pela cidade, o rei, pode fazer isso aí. Aí o rei, pronto, muito bem, pegue aqui minha roupa, minhas vestes, pegue meu anel, pegue tudo aí, pegue meu cavalo e corre lá, chama Mardoqueu, monta ele e tu vai arrastando ele pela cidade, aleluia, é assim que Deus faz, aleluia, teus inimigos ele bota debaixo dos teus pés, porque Deus ele é fiel. Agora sai, e lá vai agora Amã arrastando o inimigo, é assim que se faz aquele a quem o rei honra, é assim que se faz, o povo olhando, olha, não era o inimigo dele, mas é assim que Deus faz, aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta é humilhado, porque Deus é fiel. Não importa a tua cor, não importa a tua condição social, se Deus quer te honrar, não importa se tu fala pro mó e pro vi, a carne ferve, não importa, Deus ele vai te honrar, aleluia, é assim que se faz.
mas o tempo já passou, né? Deixa a vingança para depois. Que Deus abençoe a sua igreja, que o Espírito de Deus fale mais forte em nossos corações. Em outra oportunidade, se o pastor não pregar, eu terminarei essa mensagem. Deus abençoe.